Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7. O nosso tema é o ministério de Eliseu. Nós vamos ver nessa lição algumas coisas, algumas situações que aconteceram no ministério de Eliseu. O nosso textuário que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim: E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Sefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, eles tinham muita dúvida, né? Muitas questões acerca de não está aqui, quem pode ser o profeta de Deus, aquela coisa. E as pessoas, você vê como que é bom às vezes ser reconhecido como homem de Deus. Você não precisa chegar e se apresentar às pessoas que apresentam, assim como fizeram com Eliseu. Eles que o apresentaram. Foi as pessoas que o apresentaram a Eliseu, não foi Eliseu que se apresentou. Na nossa verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5 e versículo 9, versículo 11, versículo 14 ao 18, capítulo 4, versículo 1 ao 7, e versículo 38 ao versículo 41, eu não vou ler tudo, mas o versículo diz assim: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Ou seja, a guerra viria. A guerra viria. E no versículo 14, e disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Olha o milagre que Deus estava usando Eliseu para realizar. Aqui no versículo de número 7, do capítulo 4, então veio a ele e o fazer saber ao homem de Deus e disse: Ele vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e de teus filhos vivei do resto. Deus usando Eliseu, como aquela passagem que multiplicou, né, que fez o milagre na vida da viúva, já que a viúva tinha pedido seu marido, que era provavelmente também um profeta, né? E nós vemos que ele falou: olha, eu não tenho ninguém e tal, e Deus usou Eliseu para que pudesse fazer o milagre, né? Naquele azeite, para que ela pudesse viver, pagasse a dívida dela e pudesse viver do resto. E também assim tiraram de comer para os homens, versículo 40. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Claro, meus irmãos, como há uma escassez de alimento, também não dá para ficar toda hora fazendo comida, tá tudo pronto. O que Deus faz? Alguém jogou lá alguma erva, alguma coisa que não conhecia, e aí ele era um veneno, algo contaminou aquela comida. E Deus usou Eliseu para jogar aquela farinha, né? Que não foi exatamente a farinha que cortou o efeito, mas que foi o próprio Deus que usou o simbolismo da farinha, que usou aquela farinha, né, para que pudesse cortar o efeito do veneno, né, que você pudesse dizer, para que aquele povo não morresse e nem por veneno e também não morresse de fome. Nossa introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, e multiplicação do azeite da viúva, e a aniquilação da morte presente na panela do ensopado servido por um dos servos do profeta. Tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e reis maus. Muito mais reis maus do que reis bons, né? Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Irmãos, Deus, às vezes, né, neste momento, fez algumas coisas por misericórdia do próprio povo, irmãos.
e não do povo idólatra, por misericórdia daquele povo que guardavam a palavra de Deus. E claro, eles também foram beneficiados, esses homens e mulheres idólatras acabavam sendo beneficiados por aqueles que eram fiéis a Deus. Aqueles que eram fiéis a Deus, Deus usava eles, né, e ouviu o clamor deles, e em contrapartida essas pessoas também eram alcançadas. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então eles pagavam impostos para o rei de Israel, só que agora eles estavam revoltados. E a gente vê aqui foram 3 nações que se uniram contra os moabitas. Parte 3. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. Deus realizou o milagre e ainda entregou a vitória para o povo de Israel. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele ouve a oração das pessoas que acabam sofrendo por decisão de outras. O povo sofre pela decisão dos seus governantes. Então Deus tem misericórdia do povo. Em contrapartida, algumas pessoas são abençoadas pela bênção do justo. É o que acontece muitas vezes. Aqui no tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. Elas eram esquecidas, era pouca coisa, era pouco dinheiro, poucos valores que chegavam até elas. E era bom também que tivesse um filho para poder sustentá-las, né? Mas a gente vê que as viúvas eram tratadas de classe inferior, e até hoje é tratado. Mas aqueles dias era muito pior. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel, né? O marido morreu e ela estava sem o sustento, tinha que ficar mendigando, né? Alguma coisa dessa natureza, para poder sobreviver. A pessoa vive para sobreviver. Parte 2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. É interessante essa passagem bíblica, ou essa história, porque esses meninos, né, saíram na vizinhança e pediram vasilhas e as pessoas emprestaram. Ou seja, essa mulher com certeza tinha uma ótima relação com os seus vizinhos. Os seus vizinhos a respeitavam, estavam dispostos a ajudá-la, diferente de hoje em dia, meus irmãos, com algumas pessoas, né? Então veja que Deus, né, que a pessoa que tem um bom relacionamento, ela pode contar com o vizinho. É bom, meus irmãos, sempre que a gente venha ter uma relação com os nossos vizinhos, não de tá lá, vem na minha casa, vou na sua casa, não isso, mas uma relação de respeito, uma relação até que pelo fato de alguns vizinhos a admiravam, de ver a sua luta, de ver a sua coragem para sustentar os seus filhos sem ter um marido. Ou seja, o exemplo, o testemunho fala alto. O testemunho fala alto. E essa mulher, ela teve essa ajuda dos seus vizinhos pelo seu testemunho. Ela dava bom testemunho e tinha uma boa relação com os seus vizinhos. Então é por isso que é muito importante nós termos boas relações com os nossos vizinhos. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê, né? Então, a fé, a obediência, porque o profeta falou para ela ir buscar as vasilhas,
E ela creu na palavra do profeta, ela creu no Deus que estava usando o profeta. E ela obedeceu, falou, vai buscar vasilhas. Tá falando para buscar? Mas, tipo, não ficou questionando, por que você quer tanta vasilha? Os meninos tá aí, pelo amor de Deus, deixa os meninos ficar tranquilos aqui. Por que você está pedindo um monte de vasilha? Para encher minha casa de vasilha? Ela não questiona, meus irmãos, porque muitas das vezes nós somos questionadores das bênçãos que Deus quer fazer na nossa vida. Mas ela não questiona, ela obedece. E pelo fato de ela ter obedecido e tinha sua família em sujeição, porque quando ela falou para os filhos, vai buscar as vasilhas, os filhos também não questionaram, não fizeram o corpo mole. Atenderam prontamente em ir. Porque muitos de nós, quando é mais jovem, o pai manda ou a mãe manda fazer alguma coisa. Para quê? Por quê? Tem que ser agora? Não, pode ser depois? Não, agora eu não quero ir, mas peraí, só vou, daqui a pouco eu vou. Não, quando ela pediu, quando ela mandou, eles foram prontamente rápidos. Amém? E o tópico 3, a morte que havia na panela, a escola dos profetas. Irmãos, já existiu uma escola de profetas, até mesmo a gente vê no episódio do Machado, né, que estava ampliando a escola de profetas, porque já era pequena. Então diz que uma escola de profetas não é como um mantra, meus irmãos, que eles ficavam lá profetizando, não, eles buscavam a Deus. Vi um exemplo do profeta para poder se preparar para receber a mensagem de Deus. Então era uma escola para aprender a se preparar. Eles estavam em uma preparação para receber a mensagem de Deus. E neste momento aí, fizeram uma comida lá, né? E aqui na parte 2 aqui vai falar, fizeram uma comida, morte na panela, fizeram uma comida. Um jovem lá, provavelmente uma pessoa que não tinha muita noção, não conhecia muito bem as ervas, acabou colocando aquele tipo de erva dentro da panela. Quando comeram, sentindo um gosto amargo e perceberam que havia algo diferente naquele... E foram ver, era algo que poderia matar a todos, se fosse engolido, se fosse comido, fosse engolido, ingerido, né? Vamos dizer assim, comer bastante, né? Fosse ingerido em grandes quantidades, poderia trazer a morte. E é claro, aquelas pessoas estavam com fome, aqueles homens estavam com fome, também não era comida assim em abundância. O que aconteceu? Deus usou o profeta para jogar a farinha e pudesse cortar o efeito amargo, o efeito do veneno, se assim a gente pode dizer. E aí, todo aquele povo ali, todos aqueles homens ali foram salvos, né, de uma morte rápida, de uma morte instantânea. Então Deus usou Eliseu para que pudesse tomar essa atitude e que esses homens pudessem serem salvos. Amém? E a nossa conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Ou seja, a pessoa precisa se movimentar, né? Eliseu não precisa falar, ô fulano, vai lá, pega lá. É o mandão, né? Que todo mundo faz tudo por ele, ele não quer fazer nada. Não. Eliseu também teve que arregaçar as mangas, como muitos profetas, arregaçar as mangas e trabalhar em prol daquilo que tem um desejo que aconteça. Ou seja, Eliseu teve que se disponibilizar, não foi o mandão. Foi aquela pessoa que organizou ali naquele momento ali, para que pudesse acontecer, para que pudesse ser, aqueles homens fossem salvos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.